esse julgamento, ele decide entre Hera, Atena e Afrodite, né? E Afrodite ganha o favor de Paris, prometendo a ele o casamento com Helena, né? Isto é, a mulher mais bonita do mundo. Tá? Então, se nós considerarmos que esse talvez seja o momento do mito a que se relaciona a Vênus, é bem possível que ela tivesse nas mãos uma maçã, né? Para nós o pomo de ouro, uma fruta, um fruto dourado, né? Ela poderia estar apoiada, como já se aventou, um suporte, segurando a maçã na mão, tá? Mas de todo modo tendo esse objeto. Há outras possibilidades. Ah, legal. O senhor acredita que ainda seria possível localizar os braços dela? Isso aí já é quase que impossível, né? Teria sido um trabalho muito minucioso, uma prospecção arqueológica muito minuciosa feita ao tempo da descoberta. Já a história lá em 1820 do achamento, vamos dizer assim, da escultura, né? Quando ela é desenterrada em Milo, já é incerto para nós o destino da escultura, a trajetória dela, né? Se havendo essa possibilidade de uma destruição, né? Já numa hipotética batalha, numa disputa entre os franceses e os locais, ou um acidente no transporte da escultura. Então muito se fala sobre isso. Seria possível ela ter sido feita também? Acho muito pouco provável, e a história da arte nos ajuda vamos dizer assim, a corroborar a justificativa para essa posição no momento que nós fazemos comparações com outras esculturas de Vênus ou de Afrodite que permaneceram intactas. Então esse estudo é feito, na verdade, a partir de uma série de resoluções formais, né? Então é pouco provável que ela tenha sido executada com os cortes, embora os cortes tenham uma beleza, ela tenha preservado uma beleza que é própria da ruína, né? Ela diz para nós até do destino dessa escultura no tempo, mas é pouco provável que originalmente ela tenha sido concebida só com os cortes. Existem outras estátuas semelhantes a Vênus, né? Em algumas partes. Você poderia citar algum exemplo? Sim, outro exemplo célebre é a vitória de Samothrace, tem só o torso, aquela estrutura da asa, mas faltam os elementos essenciais para a identificação. Mas nós poderíamos lembrar também de outros exemplos, como foi o do Laocoonte, encontrado no início do século XVI, por volta de 1502, 1504 em Roma, essa é uma peça do período helenístico, provavelmente uma cópia romana de uma escultura grega, mas que foi reconstituído no Renascimento, né? Inclusive, a gente tem associado a ela, a essa reconstrução do discípulo de Michelangelo, mas é uma escultura que é simplesmente refeita. A peça passa somente o braço da figura central no grupo do Laocoonte. Ela foi de fato reconstituída, ela de alguma medida é uma ficção, de certa medida é uma resolução formal, ficção do escultor, né? Mas vamos dizer, é uma hipótese de apreciação da escultura, não. Sabemos que existem outras obras em condições semelhantes à estátua de Vênus, né? Em algumas partes. O senhor poderia citar alguns exemplos? Um exemplo clássico, que é a vitória de Samothrace. Então ela tem o torso, parte daquela estrutura de uma asa. Então nós vemos as linhas essenciais da escultura, mas faltam elementos identificadores muito precisos, né? Nós não temos como identificar quantas feições da figura, e é comum que se encontre às vezes aos pedaços, aos tomos, essas esculturas. Existe também um outro caso, que é um caso bastante importante, que é o do Laocoonte, que é uma escultura, provavelmente uma cópia romana de uma escultura do período helenístico, e é uma escultura que foi reconstituída no século XVI e tem associado a esse processo de reconstrução, inclusive um discípulo de Michelangelo. E ali, no caso do Laocoonte, tomou uma opção formal, se fez uma opção formal por reconstituir a peça com um gesto, né, um braço que avança para o alto na figura central do grupo, que na verdade é quase que uma ficção. E embora essa imagem ela tenha persistido na história da arte como uma versão mundial do Laocoonte, vocês podem às vezes até incluir essa imagem, que se trata, ela na verdade é uma ficção, ela é uma resolução formal num período em que a ideia de restauro comportava também essa grande liberdade. A ideia de intervir na escultura é um problema sempre complicado, sempre delicado, né, e varia de período a período. Entendi. Com algumas descobertas arqueológicas, podemos aprender que tinha existência de cor constante em relação às estátuas, né? Você acha que isso também aconteceu no caso da estátua da Vênus? É lícito que nós pensemos que ela fosse escultura policromada, ou seja, ela não tem essa beleza do mármore branco que a gente aprendeu a apreciar, na verdade, a partir do século XVIII, a partir, por exemplo, dos trabalhos do Winkelmann, um historiador da arte alemão, que estuda a escultura antiga, né, que inclusive propõe para nós as periodizações, né,
três grandes ciclos de produção da escultura antiga, mas a ideia de uma pureza branca, como ela foi interpretada no século XVIII e XIX, é claro que também uma outra visão do mundo antigo que nem sempre correspondia de fato ao que a arqueologia nos conta. Entendi. Em sua opinião, por que as obras das civilizações gregas foram imortalizadas até hoje? Uma coisa bem pessoal, né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que de alguma maneira explica primeiro pela qualidade, às vezes, do impacto da qualidade em termos de naturalismo de algumas dessas peças. A gente tem um salto significativo, uma definição, vamos dizer assim, de uma maneira que depois a gente aprende a chamar de a maneira ocidental de fazer arte, que começa especificamente no mundo grego, em parte com a arquitetura, mas essencialmente com a escultura, a ideia da apropriação do mundo visível, né, de um certo naturalismo, de a natureza servindo como um parâmetro para a produção do objeto, e a beleza, vamos dizer assim, como uma medida da construção desse objeto. Ou seja, os valores que de alguma maneira impregnam a produção da escultura grega, mas também essa artística romana, por exemplo, ela funciona um pouco como esse momento fundador. E claro, essa produção ela é sucessivamente, ao longo da história, reafirmada como algo importante. Ou seja, a história da arte, a história em geral, a crônica sobre as coisas novas, periodicamente lembram para nós, os anteriores, a importância desse objeto. Ou seja, há um lugar construído historiograficamente, Plínio, na história natural, depois a gente retoma no final do século XIV também com Petrarca, com Dante, com Boccaccio, e toda a ideia de que quando nós nos deparamos com objetos de uma história tão longa,